esse tema vai ser muito gostoso. Esse tema vai ser muito gostoso mesmo. Eu quero falar aqui sobre a minha revogação do código Morse. Ou seja, teve alguns vídeos aí pra trás e eu era uma pessoa, e ainda sou, que gosta muito de olhar por uma outra língua como um código Morse. Ou seja, se ninguém aqui falar alemão, eu vou começar a falar alemão e aí ninguém vai me entender. E eu gosto muito disso, de ter uma linguagem que é específica, que é única só entre eu e essa pessoa. A gente pode inventar linguagens, a gente pode escolher aprender coreano e só eu e você, minha amiga, vamos falar coreano entre a gente, ninguém vai entender o que a gente tá falando. Ou, enfim, só outras pessoas que também saibam coreano, enfim. Pelo menos no nosso relacionamento, eu e o En, a gente já usou isso e usa ainda demais. A gente se comunica majoritariamente com inglês, que é o inglês misturado com português e alemão. E quando a gente tá, por exemplo, no Brasil, onde a maioria fala português, a gente começa a usar ainda mais alemão, porque é uma coisa que é só entre nós. Quando a gente tá aqui na Alemanha, aí a gente começa a usar ainda mais, por exemplo, o português. Eu opto por falar aquela que é mais específica, aquela que seria mais código Morse. Isso era algo que eu fazia muito. Mesmo assim, eu nunca tinha pensado pelo lado ético da coisa. Eu sempre pensei, isso aqui não tá fazendo mal a ninguém. O abuso, digamos assim, do código Morse, ou agora eu só vou falar nessa língua porque ninguém tá me entendendo mesmo, ele é muito prejudicial. Eu vi isso acontecendo com algumas pessoas. De, por exemplo, já que ninguém tá ouvindo o meu alemão, eu vou fazer uns comentários aqui em alemão. E aí eles não vão me entender. Então eu vi isso acontecendo e eu achei muito ruim. Porque eu já sou uma pessoa que entendo as duas línguas. Não quer dizer que toda vez eu tô prestando atenção, ou que toda vez eu tô conseguindo ouvir, ou que toda vez eu vou entender, então tem coisa que passa batido. Mas uma pessoa que conhece as duas línguas, ela sempre tá nesse lugar de nossa, essa pessoa falou isso agora. E essas não têm ideia de que ela acabou de falar isso. É uma sensação muito ruim. E digo mais, não é isso que deixa o código Morse antiético. O que deixa ele antiético é que a gente consegue entender mesmo sem entender. Eu até fiz um vídeo já falando sobre isso, porque de vez em quando eu senti essa sensação de que eu não entendi direito o que você falou, nem as palavras, mas pelo contexto e umas coisinhas que eu peguei. Então é aquela sensação de eu não compreendi de cabo a rabo, mas eu entendi. Essa é a mesma lógica se você entrar em contato com essa língua, se você estiver lendo, assistindo, ouvindo, falando, se comunicando, a comunicação acontece. Meio que por osmose, meio que pelo nosso subconsciente, porque a gente é muito inteligente. Nossa audição é muito inteligente. Se você vê como as crianças aprendem uma língua tão rápido, do zero, e como a criança, antes de falar beabá, qualquer coisa, ela já entende. O entendimento, ele acontece. Porque entender uma coisa tem várias camadas. Passa pelo contexto, passa pelo tom de voz, passa pela linguagem corporal, entre outros. Por isso, eu acho que, hoje em dia, esse código Morse, ele é muito antiético. O código Morse vem até de um lugar, assim, de guerra. É muito estratégico, é muito tático. Se você não quer que o seu inimigo te escute, você vai falar nessa língua, você vai criptografar uma mensagem de ponta a ponta. Mas para seres humanos, não, porque a gente não se comunica só com palavras. É o tom, é a pausa, é a entonação, é a nossa linguagem corporal, é o contexto. Por conta disso, eu revogo e falo, não usem mais a língua como código Morse. Pode ter alguma pessoa que entenda a sua língua ali e aí você vai dar de cara no chão. 2, mesmo que você tenha falando uma coisa incrível, se você não for o ator mais experiente, você não vai conseguir disfarçar. Eu posso estar falando assim, alguma coisa muito ruim agora, que você é muito bosta, uma pessoa muito ruim de mau caráter, mas você consegue ver que é forçado. Então, cuidado. E pensei da gente falar agora sobre algumas linguagens corporais que eu percebi que os alemães têm. Antes de tudo, essas são as minhas observações, as minhas perspectivas. Não quer dizer que é assim para todo mundo. Nunca vai ser assim para todo mundo.
e que não só para cada região, mas para cada pessoa, para cada geração, a linguagem corporal altera, obviamente, cada contexto. Então, assim, é uma coisa muito sutil. Nem por isso ela é menos importante, porque é uma das coisas que a nossa inteligência emocional, o nosso corpo percebe de primeira. Se a gente tá num ambiente que tem uma pessoa nervosa, ansiosa, a outra pessoa tá mais tranquila, relaxada, o nosso corpo percebe. Dá 2 segundos, a gente não precisa falar com essas pessoas, a gente não precisa nem fazer um scanner no corpo inteiro. As primeiras impressões, elas são baseadas nisso. Nosso corpo é muito inteligente. As nossas impressões, se tem alguém olhando pra gente, já perceberam isso? Tipo, se tem alguém aqui olhando pra mim, eu vou olhar pra essa pessoa diretamente, porque eu sei que ela tá me olhando. É instintivo, é evolução, é muitas coisas, e eu acho isso muito rico. Na minha perspectiva, eu acho os alemães, de forma geral, tensos. Eles são muito tensos. Se você olhar para o brasileiro, é bem corporal que o brasileiro é relaxado. Você vai ver brasileiros sentando de forma muito relaxada, andando de forma relaxada. Você vai ver gestos mais abertos, mais despreocupados. Você não vai ver que eles estão comedindo os atos deles. Aqui é tudo mais reservado, tudo mais mínimo. E isso traz para o corpo uma tensão, porque eles são pessoas. Se você dá uma garrafa de vinho, agora eles estão relaxados como qualquer outro. Só que sem esse vinho, sem essa cerveja, eles estão tensos. Para eles medirem o ato deles, para eles serem mais mínimos e reservados, existe uma tensão generalizada no corpo dos alemães. E aí, uma coisa que eu percebi também é que essa tensão, ela é tão intrínseca já neles, que até quando a pessoa está num ambiente tranquilo, até quando a pessoa está fora de casa, ou dentro de casa, ou com pessoas que ela gosta ou não gosta, não é aquela tensão que geralmente no Brasil a gente fica, nossa, agora é uma situação difícil, fiquei tensa. Ou, nossa, eu tô perto de uma pessoa que eu não gosto, fiquei tensa. Não. É uma tensão generalizada. E não é uma tensão assim, né, que os alemães... Não. É uma tensão mínima, mas é uma tensão que existe. Eles são mais duros, é um corpo que é mais rígido. E isso gera muitos problemas. A forma dos alemães andar é uma forma estacata, é uma forma assim. Eles andam assim, eles andam... Você vê qualquer pessoa andando na rua, eles vão andar com a forma mais pesada e uma forma mais estacata. A fala, o ritmo da fala já é assim também. Quando a gente fala alemão, é como se tudo fosse mais assim. Und wenn wir Deutsch sprechen, ist es genau so. As pausas que eles escolhem fazer são pausas pontuadas e ritmadas, estacadas. Então, o alemão é pá, 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 pá. E isso vem pro corpo também. Enquanto o português eu tô aqui falando e eu já mudo, e aí eu começo a falar daquela coisa, aí eu falo um pouco mais baixo, mas a gente fala mais alto de forma geral. E o alemão, não. Então, tem essa tensão. Uma consequência dessa tensão é, por exemplo, a forma como eles estão cansados. De alguma forma, eu olho para os alemães e é como se eu achasse eles cansados, sempre cansados. E eles fazem muito essa expressão de pô. Essa expressão também não é uma expressão assim de língua e não é muito uma linguagem corporal, mas vocês vão perceber que essa é uma expressão que eles usam para coisas boas e ruins, quando eles estão cansados, quando eles estão impressionados. Pô, ou tipo, eu não sei porque eles têm isso, mas eles têm isso. No começo eu achava bonitinho, hoje em dia eu já fico assim, nossa, não aguento mais ouvir esse negócio. Encarar. Isso aí já é assim, muito famoso. Isso eu acho muito widersprüchlich, eu acho isso muito contraditório. Porque se você andar numa rua, numa cidade do Brasil, você vai olhar no olho de várias pessoas e aquilo não vai significar nada. Quando você tá no metrô, você olha ali para as pessoas. É muito comum no Brasil alguém puxar assunto com você, nem que seja um assunto pequeno e curto. Você tá ali, as duas tias conversando, e aí você presta atenção na conversa. E aí, às vezes, quando você tá numa fila do banco, e aí a pessoa, nossa, mas tá demorando, né? Aí você já começa a bater um papo aqui com essa pessoa. E aqui na Alemanha eu sinto essas duas vertentes.
eles desviam o olhar, eles vão passar com você assim, você tá cruzando com alguém, em vez de olhar e fazer assim, ou dar um bom dia, é muito mais comum que essa pessoa vai desviar o olhar, vai olhar para baixo, não vai olhar para você. Ou é muito mais comum que essa pessoa, ela vai até te olhar porque é espontâneo, mas na hora que você olhar para essa pessoa, ela vai. Em trem é muito comum você tá assim. Tem uma pessoa aqui me olhando e eu tô bem aqui. Eu sei que essa pessoa tá me olhando, eu tô vendo um 360, mesmo quando eu tô olhando só para um ponto. E aí eu não olho no olho dessa pessoa, ou eu não deixo meu olhar viajar. Eu tenho muito esse olhar fixo, esse olhar parado, esse olhar, de novo, tenso. Em contradição a isso, a gente tem a lei assim máxima de que os alemães encaram. E isso não são todos, mas muitos deles realmente. Eles simplesmente encaram. Você vai sentar em algum lugar e eles vão te encarar muito. Por exemplo, às vezes aqui em Berlim tem pessoas que se vestem do jeito que elas querem, e aí por algum motivo talvez o vovô ou aquela outra pessoa tá encarando assim. Aí essa pessoa até chega a levantar, chegar bem perto da outra e falar: o que você tá encarando? O olhar, ele gera atenção, ele gera direção, ele gera movimento. E antes de atacar qualquer coisa, eu observo bem aquela coisa para ir atacar. Outra máxima é de que os alemães eles têm pouco contato corporal. E isso é verdade. Não quer dizer que eles não têm nada, mas, gente, é muito pouco contato corporal mesmo. Então, todo esse estereótipo de que os alemães são mais frios, em que não encosta muito, que não dá abraço, é verdade. Aqui eu vejo pessoas se cumprimentando, abraçando, mas você não vai ver o que no Brasil é muito espontâneo, de ficar perto, ficar junto, segurar a mão e demonstrar até muito mais afeto, de amigas mais juntas e que se encostam. E é muito sutil, porque nas duas culturas tem tudo isso, tem pessoas que são mais assim, pessoas que são menos assim, então cada um é cada um, né? Cada pessoa tem as suas preferências, afinidades de toque, não toque, mas aqui, de forma geral, é muito menos. Muito menos no sentido de que eu não vejo, tipo, eu vi 3 vezes talvez meu sogro se beijando. Eles não andam de mão dada, eles não se comportam muito como a visão do casal que a gente teria no Brasil, que é juntinho, abraçando, se pegando toda hora. E uma vez que a minha sogra só, tipo, deitou a cabeça no meu sogro, já veio a sogra dela, que é a avó do Wayne, perguntando se ela tava passando mal. Então, existe também geracional, eu acho que hoje em dia os jovens aqui já são outros, mas, né, tem uma coisa ali de geração, se você parar pra pensar, os nossos próprios avós, eles também não são assim tão amorosos e, enfim. Eu percebo isso aqui nos alemães de forma geral e geracional, e é muito estranho, porque aí você não se sente também na liberdade de demonstrar ou de ter esses contatos corporais. E mesmo assim, isso é de pessoa para pessoa, mas isso é uma máxima e é verdade. As pessoas aqui têm muito menos contato corporal. Corpo mais tenso, então estamos falando de linguagem corporal, e essa já é uma linguagem corporal. Menos proximidade e menos contatos de forma geral. Estamos falando de linguagem corporal, então eu vou falar desse gesto também, que é isso aqui. Quando a gente faz isso aqui na Alemanha, quer dizer que a pessoa é idiota. Então, não sei, eles também falariam isso, mas aqui no Brasil é muito mais assim, né? Pessoa lelé da cuca. Em vez de fazer isso, eles fazem isso pra designar que aquela pessoa é nada a ver, ou que é idiota, ou que é burro, ou que, enfim, essas coisas. Tem uma coisa que eu acho que talvez é mais aqui em Berlim, porque eu não, enfim, percebi isso em outros lugares, mas é que toda hora que eles vão falar alguma coisa, já pararam pra pensar que em alemão eles têm esses sons, né, de ü, ne, são coisas mais um pouco fechadas e mais guturais, então elas precisam de um bico na hora de falar. E por isso é muito comum pelo menos nas pessoas que eu conheço aqui, elas fazem muito um biquinho, que é tipo tanto pra ja quanto pra nö. Isso é muito engraçado. Eu, que sou uma pessoa que gosto de pesquisar a linguagem corporal e tudo mais, eu sei que isso é uma coisa bem assim de bebezinho, né? E de
tô emburrado ou fiz bico. Aqui não necessariamente por isso, é muito mais por, enfim, a fonética soa assim, então você precisa fazer isso. E aí você vê a maioria das pessoas fazendo isso, e aí é muito engraçado, porque também não condiz muito. Isso acaba sendo mais fofinho, né? Não é algo sério, fechado, reservado, que é o estereótipo do alemão. Pelo contrário, eles são muito mais fofinhos nesse lugar de fazer sons e caras e bocas que na verdade são bem mais infantilizadas quase. Minha última linguagem corporal que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre o freundlich forçado. Eu acho que o brasileiro, ele é realmente muito amigável, muito simpático. Mesmo quando a gente não quer ser amigável e simpático, existem muitas coisas na nossa cultura que a pessoa mais não simpática do Brasil, ela ainda vai ser mais simpática do que aqui. Ou pelo menos o simpático dela vai ser mais espontâneo e natural e orgânico. Porque a gente simplesmente é assim. Então a gente sorri com mais frequência. Aqui os alemães, eles sorriem assim, sem dente. A gente sorri com dente, a gente é mais expansivo. Na cultura brasileira, seria esse forçado, né? Onde a gente é simpático até demais, bonzinho até demais, educado até demais. Mas a gente, mesmo assim, por ser da cultura, a gente já faz isso com maestria, com espontaneidade, com naturalidade. Os alemães não. Porque eles já não são, assim, para agradar os outros. Eles já não são simpáticos demais, eles já não são, assim, educados demais. E aí, quando eles estão sendo educados, você vê ali que é um forçado, sabe? Não quer dizer que eles são pessoas ruins, gente. E eles são, sim, muito simpáticos e amigáveis. Mas eu percebo que é difícil para eles serem simpáticos e amigáveis. Eles precisam colocar um esforço a mais. É como se para eles tivessem que agora representar esse papel de ser um pouco mais simpático, que na vida real eles não seriam. E paciência, é do jeito que é. E é uma percepção minha. Eu acho que, de forma geral, eles são, assim, um simpático que é muito sistemático para ser simpático. Você ser simpático tem que ser espontâneo, tem que ser autêntica. E aqui eles planejam muito, eles pensam muito, eles têm muita atenção em tudo isso que eles vão fazer. E aí até esse espontâneo, simpático fica tensionado e aí fica mais forçado, assim, eu diria. Bom, de forma geral, a linguagem corporal é algo muito intuitivo. E para não deixar esse vídeo muito mais longo, eu deixei aqui algumas coisinhas que eu venho percebendo da linguagem corporal dos alemães. Se vocês têm algum gesto ou linguagem corporal que vocês perceberam, se vocês concordam ou discordam, ou aonde é, né, no lugar que vocês estão morando aqui na Alemanha ou na Áustria, como é que é, porque eu acho que isso é interessante pra gente refletir, discutir, entender e também pra gente até se adaptar melhor ainda com essas coisinhas. E eu acho que é isso. No mais, não usem a língua como código Morse. Lembrem-se da importância da linguagem corporal de vocês e dos outros. Estejam atentos porque isso também vai ser um aprendizado. Isso vai facilitar ou dificultar o entendimento da língua, o processo de se adaptar e de se integrar naquela cultura e por aí vai. Tá bom? Bis dann!